amigos, hoje esse vídeo é especialmente para vocês. Vamos falar das broxadas psicológicas e vamos resolver de vez esse problema para você transar feliz e transar gostoso e não ficar preocupado com essa questão específica. Eu estava lendo uma reportagem sobre o Viagra na adolescência, como aumentou o número de usuários de Viagra adolescentes. Gente, isso é um absurdo sem proporção. O adolescente, ele tá no auge dos hormônios, ele tá no auge da sexualidade, das descobertas do próprio corpo. E isso de tomar Viagra na adolescência é uma agressão enorme ao próprio corpo do menino, né? E por que que um menino vai fazer isso? Porque existe uma cultura que diz que o homem não pode falhar. Então, muitas vezes o rapazinho está nas primeiras experiências, está começando a descobrir o sexo e o corpo, e aí acontece uma broxada e ele não pode. E aí ele fica ansioso e fica com medo e começa a procurar um recurso, né, médico aí no caso, né, da medicação, para poder resolver uma coisa que não é um problema, né, é uma questão de aprendizado. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar nessa questão da broxada psicológica, né, por que que os homens broxam? Temos que diferenciar, pessoal, porque existe broxada física, que são homens que têm algumas doenças que geram a broxada. Então, nesses casos, é necessário buscar um médico, fazer os exames, avaliar se realmente tem algum problema físico. Mas hoje nós vamos falar da broxada que é psicológica, né? Porque o meu papo, minha gente, é nessa linha emocional e psicológica. E aí, pensando sobre esse assunto, eu fui observar que o grande problema da broxada é exatamente a ansiedade. E a ansiedade tem algumas ramificações que eu vou falar para vocês. A primeira delas se chama medo de broxar. O medo é a pior ansiedade para o homem, porque ele já vai para o sexo preocupado. Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí ele entra num processo de ruminação mental negativo, que é muito provável que ele broxe mesmo, porque ele vai extremamente negativo pro sexo. Ele já vai preocupado, ele já vai no cabeção pensante, né? Então, esse é um grande problema. E além disso, em relação a essa questão do medo de broxar, existe toda uma pressão cultural, porque a nossa cultura valoriza a masculinidade via sexo. E aí, se o cara broxa, é como se ele não fosse homem o suficiente, né? Então, isso é uma grande bobagem, né? Um grande problema cultural que nós temos, né? Então, os homens precisam superar esse medo, né? Para poder ir para o sexo de uma forma tranquila, relaxada, né, e poder superar essas questões e essas amarras culturais. Um segundo aspecto, né, da broxada psicológica se chama culpa. A culpa faz com que o homem acione sistemas de crenças que ele possui e faz com que a broxada aconteça, né? Vamos pegar, por exemplo, a religião. A religião fala para o homem não pode a vida inteira, só quando casar. E aí, quando ele casa, finalmente conseguiu casar, ele vai trazer o quê? O sistema de crenças dele, né? Porque aí o não pode durou esse tempo inteiro na vida. E agora que pode, eu tô com profundos registros inconscientes de que não pode, né? E em outro aspecto da culpa tem a ver com a traição. Como quando o cara tá traindo a mulher, por exemplo, né? Aí o sistema de crenças dele não tem essa permissão para trair, né? Quando o cara tá traindo a mãe, né, gente? O vínculo muitas vezes com a mãe é tão significativo, tão aprisionado, que o homem não se permite ter outras mulheres, porque inconscientemente ele aciona esse sistema de crença de traição da mãe. Ter outra mulher significa trair, né, essa mãe. E um outro aspecto também da culpa tem a ver com o sentimento do homem
de não merecer. Olha que doido, gente. O cara consegue aquela mulher linda, maravilhosa, e aí ele não sente que merece. Olha que loucura. Meus amigos, se a mulher quis, você merece. Se doa, se joga, se entrega. Larga esse sistema de crença fudido pra lá, né? Manda ele embora de uma vez por todas. Então, a culpa aciona muito o sistema de crenças, né? Então, todos nós, homens e mulheres, precisamos saber, compreender qual que é o nosso sistema de crenças sobre a sexualidade e como nos livrar dele, né? Trabalhar para que a gente possa realmente ser livre e ter uma sexualidade livre, né? E principalmente nos livrar dessas crenças que nos aprisionam, né? Que não fazem com que a nossa sexualidade seja bem vivida. Um outro aspecto, né, do sistema de ansiedade para o homem se chama racional. Os homens são muito mais racionais do que as mulheres são mais emocionais. Isso no geral, tá, gente? Todos nós temos razão e emoção. É uma tendência o homem ter mais razão, mais racionalidade do que a mulher. Só que isso muitas vezes prejudica o homem, porque ele desconecta do próprio corpo, né? A ansiedade faz com que o homem fique no pensamento, no cabeção pensante. Às vezes ele está preocupado com dinheiro, está preocupado com família, está preocupado com trabalho, e aí o sistema dele racional toma conta e o corpo fica desconectado. E aí nesse momento a broxada pode acontecer também, porque a cabeça dele está em outro lugar. Não tá no corpo. Gente, pro sexo ser bom, você tem que estar inteiro no corpo, tem que estar focado, experimentando o próprio prazer, estando completo, né, no próprio corpo. Então, o homem precisa aprender a desconectar do racional e conectar-se mais com o próprio corpo para que ele realmente não broche, para que ele realmente esteja ali, né, naquela relação sexual. E um outro aspecto também da ansiedade tem a ver com essa ansiedade de provar ser homem, de provar a própria masculinidade. O homem, ele aprende a ser homem com outros homens, né? E principalmente com a figura paterna. Nós viemos de uma construção social e cultural, desde o feminino, algumas décadas atrás, do feminismo, né? E a família mudou, os casais mudaram, o divórcio foi permitido, então muitas famílias se separaram e os pais se distanciaram dos filhos. E os filhos foram criados mais num ambiente feminino, né? Com as mães, com as famílias das mães. E nem sempre esse pai foi presente, foi uma figura suficientemente forte para que o homem construa a masculinidade dele. Então, na vida, muitas vezes o homem passa tendo que provar essa masculinidade, porque no fundo ele não sente essa masculinidade dele como forte, né? Então, é importante que o homem trabalhe essa masculinidade para que ele sinta essa potência do ser homem interna, né? E muitas vezes a terapia ajuda nesse aspecto, tanto quanto ajuda a mulher na construção do próprio feminino. E então, gente, esses são os aspectos, né, que estão relacionados com a ansiedade e a broxada psicológica do homem em relação à ansiedade. Um outro aspecto da broxada tem a ver com o não desejo. Pegando um gancho dessa coisa do provar ser homem, muitos homens acabam se colocando em situações com mulheres que eles não têm o menor desejo de transar, e aí a coisa não funciona, não vai pra frente, né? Então é importante que o homem transe com quem ele realmente deseja. Não tem que largar essa bobagem de provar que é homem para outros homens. Tem que ser fiel a ele mesmo, ele não tem que ser fiel a outros homens, ou a uma sociedade, a uma cultura que diz que ele tem que transar assim, assim, assado, desse jeito, com essa mulher, com todas as mulheres, né? Porque o homem, para provar, ele tem que desejar todas as mulheres. Mas se ele for fiel a ele mesmo, ele vai saber quem que realmente ele deseja e vai realmente viver aquele desejo. Então, meus amigos, a minha sugestão é que vocês estejam inteiros no seu corpo, estejam focados no momento presente, né? Prestando atenção no seu sentir.
né? Porque quanto mais ansiedade a gente tem, mais a gente desconecta do corpo. E o sexo precisa estar muito conectado com o corpo, porque sexo é corpo, né? É físico. Então a gente precisa abandonar as nossas crenças distorcidas, abandonar essas ideias de provar a masculinidade, ser fiel a nós mesmos e estar inteiramente presente nesse corpício que Deus te deu. Aí a brochada psicológica vai ficar no passado, né? E você vai fazer igual aquela frase da Marta Suplicy: relaxa e goza, meus amigos, relaxa e goza, esteja por inteiro no seu corpo. Esse é o canal Liberdade Sexual. Inscreva-se no canal, acompanhe os nossos vídeos, deixe o seu curtir e até os próximos vídeos. Um abraço a todos!